depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Pode soltar sua Bíblia agora. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor e nosso Deus, nos colocamos na Tua presença nessa noite. Nos alegramos porque o Senhor já está neste lugar, Jesus. E eu sei que grandes coisas o Senhor falará e fará em nossas vidas nessa noite, Jesus. Prepara os nossos corações, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém? Você pode sentar por gentileza. Glória a Deus. O título da nossa mensagem nessa noite é: quem será o convidado? Como vocês observaram, Jesus, se você retroceder um pouco, você observa que Jesus foi batizado, ele encontrou alguns discípulos e ele foi para esse casamento. Ele, sua mãe, seus discípulos foram convidados para essa cerimônia. Amados, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem já foi convidado para um casamento? Quem? Todos, né? Já foram convidados, né? Que sensação você sentiu ao ser convidado para o casamento? Muito feliz, né? Eu me senti honrada, né? Quando eu sou convidada para um casamento, eu me sinto assim, nossa, que honra, né? A gente sabe que para um casamento, né, o preparo, né, é o preparo, né? A decoração, a alimentação, né? É um momento de muita alegria, né? Porque a gente vai compartilhar ali um momento, uma união, né? Um momento maravilhoso, né? O amor, né? E eu me sinto muito honrada, eu tenho certeza que você também se sente honrado. Jesus foi para esse casamento e ele foi convidado, e ele estava lá nessa cerimônia. Mas antes de nós continuarmos a história, eu quero te falar algo. 2022 iniciou. Hoje é o dia 2, né? Segundo dia de janeiro de 2022. E quem você tem convidado? Quem você convidou para fazer parte desse momento tão importante da tua vida? Que é um ano que se iniciou, onde muita coisa Deus vai fazer na nossa vida. Quem você convidou? Quais foram as pessoas que você convidou para dizer assim, vem, entra comigo nessa nova jornada. Entra comigo nessa nova caminhada. Eu não sei o que nos espera, mas entra comigo nessa caminhada. Quem você convidou, amados? Antes de convidar minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo, eu convidei Jesus. Eu convidei Jesus porque iniciar um ano sem Jesus não dá. Eu preciso dizer, vem, Senhor. Porque assim como um casamento é uma cerimônia, algo importante, a minha caminhada, a minha jornada para um ano que se inicia é essencial, é importante. E Jesus precisa estar nessa jornada, amados. Jesus precisa estar junto conosco. Jesus estava naquele casamento. As pessoas não sabiam o que ia acontecer. Mas o vinho acabou. E naquela época, faltar o vinho era algo constrangedor. Porque a festa de casamento não é como as nossas, que duram algumas horas, duram dias. E o vinho é algo essencial da época, precisava ter na mesa. E o vinho acaba daquela cerimônia, daquele casamento. E os noivos são comunicados, e aquela informação chega até a mãe de Jesus, e Jesus logo pensa, vamos falar com Jesus, porque só Ele pode fazer o milagre, transformar água em vinho. Só Ele pode transformar e fazer que o vinho volte a ter nesse casamento. Amados, Jesus, Ele veio com uma promessa sobre a terra. Ele veio com um chamado. Deus o enviou, se fez homem, e Ele também tinha um ministério sobre as mãos dele.
assim como eu e você temos um ministério, temos um chamado. E neste momento, nesse casamento, nessa cerimônia, ali dá o start do ministério de Jesus. Jesus ali opera o primeiro milagre. Ele pede para que as pessoas ali, as pessoas que estavam servindo, né, os garçons, né, hoje é garçom, né, eu acredito que era outra palavra que era dirigida a eles, né, mas as pessoas que estavam ali, né, dirigindo, conduzindo, né, trabalhando nos bastidores para esse casamento acontecer. Ele pede para que as pessoas encham, né, as talhas de água, porque ali ele operou o milagre. E ele fez aquela água se transformar em vinho. Amados, sabe uma coisa que Deus chamava a minha atenção nessa tarde, quando eu preparava a palavra? É engraçado porque o primeiro milagre que Jesus fez foi um casamento. E ele relaciona a minha vida, a sua vida com ele, como um casamento. Nós somos a noiva do Senhor. Ele não nos refere à noiva? Quem é o noivo? É Jesus. Ele é o noivo. Que coisa linda, né, amados? Espírito de Deus, fala conosco nessa noite. Como um casamento, ele quer se relacionar com você. Para mim, para um casamento, amados, o que tem um casamento? Primeira coisa, as minhas vestes, elas são importantes. Eu posso me apresentar no dia do meu casamento com qualquer vestimenta? Você, no dia que casou, você que não casou, vai casar um dia, espera aí, teu dia vai chegar. Mas você que casou, você foi lá no guarda-roupa, olhou assim, eu acho que eu vou escolher essa aqui. Ou não, foi algo planejado, foi algo pensado, foi algo desenhado, foi algo que você mandou fazer, foi exclusivo, foi só seu. Como foi as suas vestimentas? Com certeza eu acredito que foram lindas, né? Você escolheu aquilo que estava ao seu alcance e eu acredito que você procurou fazer o melhor. Amados, a noiva, ela se apresenta no dia da cerimônia com o vestido branco, certo? Como eu devo me apresentar diante de Deus? Com as minhas vestes limpas. Como eu vou purificar as minhas vestes? É me reconciliar com Deus, é pedir perdão dos pecados, é dizer, Senhor Jesus, aquela vida que eu vivia antes de bebida, de droga, de pecado, de pornografia, isso não faz mais parte da minha vida, Senhor. Purifica as minhas vestes, porque eu quero me apresentar a Ti com as minhas vestes limpas, as minhas mãos puras diante da Tua presença. Por isso eu quero dizer, amados, 2022, decida começar o seu ano com as suas vestes limpas, com as suas vestes brancas diante do Senhor, dizendo assim, Senhor, eu pequei, mas eu quero Te pedir, me perdoa. Jesus, não me deixa eu errar, não me deixa eu pecar, não me deixa eu voltar a cometer aquele erro que eu cometi, porque eu entristeci o Teu coração e eu quero que nada venha abalar o meu relacionamento contigo. Que esse seja o teu coração. Você começar 2022 como uma noiva branca, com suas vestes purificadas, na presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa, amados, muita coisa a gente não alcança, porque existe ainda, as nossas vestes não estão totalmente purificadas. Tem pecados, tem erros, tem coisas escondidas que precisam ser curados, que precisam ser falados para Deus, para que seja perdoado, para que você viva aquilo que Deus tem para você. Quem sabe você diz assim, mas Senhor, eu tenho orado tanto pelo batismo do Espírito Santo, para receber um dom, para ser tocada, para ser cheia do Espírito Santo, e eu vejo que isso não está acontecendo. O que será que tem que ser mudado, querido? O que tem que ser mudado? Será que as nossas vestes não têm que ser trocadas? E dizer, Jesus, eu quero viver para Ti de verdade, não só
momento eu preciso desejar estar na presença de Deus, querido. Você precisa desejar estar perto de Deus, assim como você sente a necessidade, né, de estar junto do seu esposo, da sua esposa. Quando o seu esposo viaja, né, ou fica por algum motivo, né, sai algumas horinhas, não bate aquela saudade? Não bate? Eu lembro quando o pastor viajava no trabalho, ele ficou uma semana fora. Ai, bati aquela saudade. Uma semana, né, longe. Bate aquela saudade. Jesus também, você precisa sentir saudade dele. Jesus sente saudade de você. Queridos, esses dias eu orava e eu comecei a chorar, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a me derramar na presença dele, e o Espírito Santo me trouxe à memória um momento que eu tive com ele no meu quarto. Mas isso lá na minha adolescência. Eu lembro que foi um dia que eu estava em jejum, eu coloquei um louvor, eu dobrei meu joelho no chão do meu quarto, e ali eu falei com Deus, e o Espírito Santo me trouxe a imagem daquele momento, daquela hora, e o Espírito Santo disse: eu sinto saudade daquele tempo. Eu quero dizer para você que Deus também sente saudade daquele tempo, que você dobrava o teu joelho, que você falava com Ele, que você rasgava o seu coração diante da presença dEle. Sabe, mas eu não sei se você já sentiu isso. Você está lavando a louça ou fazendo alguma coisa e você sentiu uma vontade de dobrar o joelho e orar? Você já sentiu isso? Aquela vontade de falar com Deus é mais forte que você, e é tão maravilhoso, porque aí você começa a falar com Deus. É como Deus estivesse dizendo assim: filho, eu quero falar contigo agora. Eu tenho coisas para revelar a você agora. Então dobra o teu joelho, larga tudo que você está fazendo, porque eu quero falar com você. Amados, às vezes a gente vem na igreja e a gente espera assim: hoje que Deus vai usar o pastor, é hoje que Deus vai usar um diácono, é hoje que Deus vai levantar um irmão ali e vai falar comigo. Querido, Deus quer falar contigo a todo instante. Você abriu a palavra, Ele está querendo falar contigo. Você colocou um louvor, Deus está ministrando no teu coração. Deus enviou alguém para te mandar uma mensagem. Deus ali está falando contigo a todo instante. Deus está falando contigo. Ele sabe que falta de mim e você estar atento. Estar atento aos detalhes. Às vezes nós nos inundamos nos problemas, nas preocupações, e esquecemos, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. Quando você menos espera, Ele está se manifestando. Quando menos espera, Ele está falando. Ele está ministrando o teu coração. Querido, e se você não estiver atento, vai passar e você vai perder. Vai passar e você não vai pegar aquilo que Ele queria dar para você. Porque às vezes nós distraímos. Por quê? Jesus chama a atenção de Marta. Porque tem tempo para todas as coisas, amados. Tem o tempo de limpar a casa, tem o tempo de trabalhar, mas nós precisamos ter o tempo de priorizar a presença de Deus. Que você faça isso em 2022. Tenha tempo com Deus. Tire, faça sua devocional. Das 7 às 8 eu não faço nada. Eu vou levantar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me consagrar para começar o meu dia abençoado no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, você que é casado aí, estamos falando em casamento, relacionamentos e também vida com Deus, que tem tudo a ver com casamento. Você sai da sua casa sem falar com seu marido? Você pega, levanta, pega, né, tua bolsa, sei lá, se arruma, vai trabalhar e não dá tchau, não fala nada? Você faz isso? Meu esposo pode estar dormindo, eu vou dar um beijinho nele e vou dizer: amor, estou indo trabalhar. Mas ele me leva, eu tenho que acordar ele. Você sai sem falar? É difícil, né? Você sempre nem for um beijinho, é uma comunicação. Você beijou ali no rosto, você está comunicando, ó. Deus te abençoe, bom dia, estou indo trabalhar. E às vezes nós saímos de casa sem falar com Deus. O meu filho, quando ele acorda, ele vem e me dá bom dia. Primeira coisa, ele vem e nos dá bom dia. Primeira coisa que eu falo para ele, que é, Davi, o que eu falo para ti? Primeira coisa quando se levanta. O que eu falo para ti? Fala. Você já falou com Deus? Aí às vezes ele disse já, às vezes ele falou não. Volta lá. Depois que tu falar com Deus, tu fala tudo que tu quer falar comigo. Mas priorizar o nosso momento com Deus.
oferecer os teus primeiros minutinhos do dia, adorando, engrandecendo, tirando tempo com Ele, amados. Assim você mostra o quanto você o ama e o quanto você quer e prioriza estar na presença dEle. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Num relacionamento, num casamento, o que mais nós temos além das vestimentas? O noivo. Qual é a função do noivo nessa união? O noivo tem a função de proteger, amar, não é? A mulher não se sente amada, protegida, né? Tem até uma fala que diz assim: por que será que os homens têm as mãos tão grandes? Para nos envolver, para nos abraçar, né? Para nos sentirmos amadas. Então o noivo, ela tem essa função de nos proteger, de nos amar. Jesus, qual é? Para que Ele veio? Para nos trazer salvação, vida eterna, para nos amar, para nos proteger, para dizer assim: você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou aqui para te defender, para abrir portas, para operar um milagre, para operar maravilhas. Eu estou aqui, essa é a função. Jesus veio com essa finalidade, querido. Ele veio para nos convencer que nós não podemos mais pecar, que nós temos que viver uma vida com Ele, que nós temos que nos consagrar, que Jesus, querido, seja o primeiro em sua vida, que antes de você lembrar de qualquer pessoa, Jesus seja o primeiro. Jesus, Tu és o primeiro, Tu és o tudo na minha vida, eu te levo em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Num casamento, o que tem mais, amados? A aliança. O que serve? Para que serve a aliança? É um compromisso. Nós ali selamos um compromisso. Quando você vem para Jesus e você diz: eu quero viver uma vida contigo, e você se batiza e você começa a andar com Jesus, essa aliança é feita. Você faz essa aliança com Deus. Essa aliança foi feita com o Senhor, querido, e nada vai separar, nada vai impedir, a não ser que você não queira mais viver esse compromisso. Mas eu quero dizer para ti que essa aliança veio para mudar a tua história. Essa aliança veio para transformar o teu viver. Essa aliança veio para te trazer salvação, restauração, vida eterna. Essa é a finalidade da aliança. Você assumiu um compromisso com Deus. Um dia você veio até a frente, ou lá no seu lugar, você disse: eis-me aqui, eu faço uma aliança contigo, Senhor. Toda vez que você participa da Santa Ceia, você renova essa aliança com Ele. Você diz: Senhor, eu renovo a minha aliança contigo e faço parte do teu corpo, porque eu quero viver as promessas do Senhor. Querido, quando eu fiz uma aliança com Jesus, eu fiz um compromisso com Ele. Eu vou viver para Ele, eu vou adorá-lo, eu vou engrandecer, eu vou trabalhar para Ele também. Que em 2022 você renove sua aliança com Ele. Diga: Jesus, eu quero mais em ti. Jesus, eu renovo a minha aliança, eu quero trabalhar mais, eu quero adorar, eu quero ler mais a palavra, eu quero, Senhor Jesus, tirar mais tempo contigo, Jesus. Ora, bacia, barabarata, aleluia, 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 aleluia. Eu fico pensando, às vezes, amados, a gente tira tanto tempo para tanta coisa, e às vezes para Deus, um minuto parece que é um fardo, né? Mas, amados, eu quero dizer uma coisa para ti. O dia que você fizer a experiência e dizer assim: não, hoje eu não vou orar um minuto, eu vou orar até quando Deus quiser, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tire tempo com Deus. Tire tempo com Deus, sabe por quê, amado? Porque enquanto você está dormindo, Ele está ordenando os anjos para preparar o teu dia. Esse dia o pastor falava algo que me fez refletir. Nós nem imaginamos quantos livramentos Deus nos faz todo dia, nós não imaginamos o quanto Deus faz para nos abençoar, o que Ele não faz para que nós sejamos abençoados, agraciados. Ele está todo instante trabalhando em nosso favor. E quando Ele pede assim: fala do meu amor para aquela pessoa, você diz: ai, eu tenho vergonha, não vou falar não. Amados, não se envergonhe daquele que se
envergonhou por você. Ele se entregou naquela cruz. Ele não merecia. A morte de cruz era para bandido. Jesus não foi bandido, querido. Ele foi um inocente. Mas ele pagou esse preço por mim e por você. Foi um preço alto. Valorize. Valorize o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. E pegue a sua cruz e vá falar do amor de Deus. Vá trabalhar para Ele. Vai se transbordar da presença dEle, querido. Deixa o Senhor te usar em 2022. Deixa Ele romper as barreiras que precisam ser rompidas. Perdoa quem tem que perdoar. Não leva pessoas, mágoas, tristezas, coisas a resolver para 2022, querido. Não, diz assim: Senhor, eu quero tudo novo. Tudo novo. Eu vou perdoar quem tinha que perdoar, tinha que mandar uma mensagem, tinha que ligar para alguém. Eu vou ligar, Senhor, eu quero me consertar. Eu quero viver algo diferente, algo que eu nunca vivi. 2022 tem que ser o ano do extraordinário na minha vida. Tudo aquilo que eu não vivi antes, eu quero viver em 2022. Vai ser o melhor ano da minha vida. Porque o Senhor está à frente de todas as coisas. Ele está dirigindo, Ele está conduzindo, Ele está preparando o ano de 2022. Mas você pode dizer: pastora, você já viu as notícias? Querido, não me importa as notícias. Não importa o que ali fora estão falando, o que os noticiários estão anunciando. Eu quero dizer que Deus tem promessa para você. Deus tem esperança para você. E aquilo que Ele está dizendo para você é tempo de vitória. É tempo da minha presença. É tempo de você firmar os seus pés. Porque o noivo está vindo, querido. E se eu e você não estiver preparado, nós vamos ficar no altar. Nós vamos ficar no altar. Você quer ficar no altar? Eu acho que deve ser uma experiência muito ruim. Eu já vi só em filme, nunca vi em vida real. Da noiva ficar no altar e o noivo não vir para o casamento. Deve ser muito triste. Eu quero estar no altar. E quando Jesus voltar, eu quero estar preparada para subir com Ele. E eu acredito que é isso que você quer também. Então prepare o teu coração, porque 2022 tem que ser o ano de romper. Romper. Oh, aleluia. Você tem que desejar, querido. Você tem que querer. Porque Deus, Ele olha o desejo do teu coração. Ah, o Senhor está falando, a palavra está falando, o pastor está pregando. Deus tem o melhor para você. Mas se você não tiver dentro do teu coração a convicção que você vai viver o melhor, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai viver o melhor. Você precisa ter dentro de você a convicção: eu vou viver o melhor. O melhor ainda está por vir. O milagre do Senhor está batendo a minha porta. E eu vou abrir e eu vou viver. Porque o Senhor reservou, querido, aquilo que Deus fala vai acontecer. Você viu uma palavra sendo anunciada aqui, não concretizar a palavra, querido? Nenhuma. Todas se concretizaram. E assim vai concretizar na tua vida. Glória a Deus. E assim vai concretizar sobre esta igreja, pastor. Sobre esta igreja. Em nome de Jesus, 2022 vai ser um ano de vitória para essa igreja. Do romper, de viver o melhor. Conforme a vontade de Deus. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Querido, você acha que quando Ele te chama, Ele já te dá um mapa? Ó, vai acontecer isso. Te prepare, vai ter aquele obstáculo. Olha, vai ter... Amados, a gente não sabe. Sabe o que nós temos que fazer em você? Crer e confiar e acreditar. Essa é a nossa função, é crer, é acreditar que o Senhor está vindo com a provisão, que o Senhor vai mover o sobrenatural. É isso que nós temos que ter a convicção, que o Senhor está preparando o melhor. Não deixa o desânimo bater na tua porta, querido, porque é isso que o diabo quer. Ele quer trazer desânimo, ele quer trazer morte espiritual para a tua vida. Ele quer que você desista da tua fé. Não faça isso, amado. Se levante nessa noite e diga: Jesus, 2022 está se iniciando. E eu inicio este ano com o Senhor. E o milagre vai acontecer. Porque eu creio, Senhor, eu creio. Meu Deus, você tem que ter um entusiasmo de dizer isso. Amados, teve um dia desse, eu vou contar para vocês. Nós levantamos na nossa casa, não sei, nesse dia todo mundo estava meio ruim. Todo mundo estava meio ruim. Um estava com dor de barriga, o outro estava meio fraco. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, dobrei meu joelho e comecei a determinar: Senhor, o pastor Luiz está bem, o Davi está bem,
A Sara está bem, eu estou bem, a minha mãe está bem, a minha sogra está bem, toda a minha casa está bem, e todo espírito de doença bata em retirada. Querido, Deus quer isso de você. Deus quer isso de você. Você olhar os problemas e dobrar os braços e pensar, meu Deus, e agora? Não, Deus quer atitude. Deus quer uma atitude seu, querido. Deus quer que você olhe o problema e faça algo. Senhor, provei, eu estou vendo milagre, eu estou vendo com meus olhos espirituais. Toda doença vai embora, todo esse mal vai sair em nome de Jesus. Deus quer que você coloque a sua fé em ação. Sabe por que às vezes nós não vivemos o milagre? Porque não colocamos a nossa fé em ação, querido. Não coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Todos os dias você fala, eu sou uma vencedora. A minha casa é uma casa abençoada. Por mais que os teus olhos carnais não estão vendo nada disso, profetiza com as tuas bocas, com a tua boca, porque eu quero dizer para você, para te viver o sobrenatural em 2022, você vai ter que usar a sua boca para abençoar. Você vai ter que profetizar um milagre sobre a tua casa. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu fiz essa oração e comecei primeiro que eu, já me parece que me renovou as minhas forças. Aí eu saí do quarto, o pastor tá bem. Ai, tô me sentindo melhor. Nem ele sabia que eu tinha. Davi, tá sentindo melhor? Ai, mãe, deu uma aliviada aqui na barriga. Sara, tá melhor? Tô melhor. Eu disse, glória a Deus. Nem ele sabe, né? Tô contando agora, mas eu nem sabia pra ele. Deus faz milagres, mas ele tem um posicionamento. Ai, Senhor, entra ano, sai ano, eu peço as coisas, nada acontece. O que você está fazendo para acontecer? O que você está fazendo? Nós também temos que fazer a nossa parte. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. O que tiver no alcance de Deus, que é aquilo que é impossível para mim, aí Deus entra em ação. Você precisa fazer a sua parte. Ah, eu quero um trabalho melhor. Você está estudando? Fazendo um curso, uma especialização? O que você está fazendo, querido? Não, eu estou o dia inteiro sentado. Ah, então, querido, eu tenho uma notícia para te dizer. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Você precisa se posicionar. Você precisa dizer, Jesus, eu quero viver algo novo, mas me dirige, me conduz. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Antes de terminar o ano, eu fiz uma oração aqui no altar e disse, Deus, sabe quando chega tem momentos da nossa vida que a gente diz assim, Senhor, eu preciso de uma direção. Você já fez essa oração? Eu preciso de uma direção porque eu não sei para onde ir. E eu preciso que o Senhor me conduza. Eu fiz essa oração. E eu comecei a fazer ela todos os dias. Senhor, me conduz, me dirige. E Ele começou a abrir outras portas que eu não imaginava. Sabe quando Deus começa a dizer assim, Ele falou muito claro naquele dia, Ele disse assim, filha, eu quero te levar para um outro lugar. Essa foi a palavra que Deus falou. Filha, eu quero te levar para um outro lugar. E eu vi que portas começaram a se abrir em outras áreas que eu nunca imaginei. E eu comecei a dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor está me dirigindo para onde o Senhor quer me levar, para onde o Senhor quer me conduzir. Não é o que eu pensava, mas é aquilo que Deus tem para mim. Querido, faça essa oração. Diz, Senhor, me dirige para onde o Senhor quer me levar. Tem orações que são feitas que abrem o nosso entendimento. São orações que nós fizemos, que nós mostramos o quanto nós dependemos dEle, o quanto nós não queremos andar sozinhos, o quanto nós queremos que Ele sim esteja ao nosso lado, dizendo sim, filha, vai, é nessa direção que eu quero que você vá. Eu sempre faço essa oração, a nossa casa sempre faz essa oração. Antes de assumirmos qualquer igreja, nós não assumimos sem que Deus não diga, vai. Se Deus não falar que vai, mas pode ser uma igreja maravilhosa, construída, nós não vamos. Como aconteceu, né, pastor? Fomos para o Rio Grande do Sul, voltamos e chegamos aqui e recebemos uma proposta. A proposta era uma igreja construída, né? A proposta era boa aos nossos olhos. Mas Deus disse, não é tempo. Eu vou dizer não para Deus porque os meus olhos estão encantados? Não, querido. Se Deus não for comigo, eu não vou. Porque eu sei que se eu estiver na direção dEle, o melhor vai acontecer. O melhor vai acontecer para minha vida, para minha casa.
eu estarei na bênção do Senhor, eu estarei guardado, protegido por Ele. Eu não abro mão disso, querido. E eu quero que em 2022 você não abra mão disso. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não dirigir, não dizer o sim, o ok, eu não faço. Mas pastora, tudo indica que sim, a proposta é maravilhosa. Mas o Senhor sabe lá na frente esse lado de altar não para a tua vida. Ele sabe, querido. Ele sabe. Ele vê muito mais além que nós. Então, ouça aquilo que Deus está falando. Ouça aquilo que Deus está dizendo. Vá na minha direção. E quando você chegar ali, sabe? Quando você chegar naquela esquina que tem direita, esquerda, frente, e agora eu vou para onde? Você diz, Senhor, e agora? Aonde iremos? Porque o Senhor tem que estar comigo. Ele vai dirigir. Ele vai conduzir. Eu lembro mais quando a gente veio para Santa Catarina. Foi difícil, né, para virmos. Mas Deus teve que fechar as portas de emprego onde nós estávamos. E eu vim. E o pastor tentou muito para vir, né, porque ele tinha um amor muito grande com a igreja, com o nosso pai na fé, nossa mãe na fé, né? E nós tínhamos um ministério lá também, né? Uma igreja que nos amava. E ele relutou, né? Ele tinha muitas mães lá na igreja, meu Deus, né? Todo mundo queria cantar o pastor como filho lá na igreja. E então foi difícil, mas Deus teve que usar os seus meios. Fechou as portas de serviço para ele. E quando ele chegou aqui, o primeiro lugar que ele bateu, a porta se abriu. Deus queria que nós fôssemos. Tem coisas que Deus vai dizer para ti, é nessa direção. Mesmo que seja difícil de renunciar, vá, porque Ele tem o melhor. Hoje eu vejo o quanto Deus nos fez alavancar, avançar, porque nós colocamos Ele na frente. Decidimos largar algumas coisas e renunciar umas para fazer extremamente a vontade dEle. E eu quero dizer para você que quando Ele te chama para fazer a vontade dEle, Ele não vai deixar você passar fome na cidade. Ele não vai deixar você passar aperto, querido, porque Ele vai providenciar todas as coisas. Ele vai providenciar todas as coisas. Agora, quando você decide viver pelas tuas vontades, aí sim, você começa a passar aperto de dificuldade, porque você não está na direção de Deus. Então, a mesma coisa que você diz assim, ó, eu saio do guarda-chuva, né? Como Deus fosse o nosso guarda-chuva, eu saio. A proteção não está sobre nós, porque eu não estou na direção. Existem consequências por isso. Que em 2022, querido, você leve em Jesus. Em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões, que o Senhor esteja à frente de tudo, na tua vida, na tua casa, na tua família, até nos mínimos detalhes, uma compra do imóvel, do carro, coloca Jesus em tudo, querido, porque Ele tem o melhor. Eu lembro quando nós fomos comprar o nosso primeiro carro, o pastor foi lá e olhou um Fusca. Ele disse, não, o Fusca acho que é barato, eu vou ter condições de pagar, né? E ele foi lá, pegou aquele Fusca branquinho, chegou lá na igreja e disse, amor, é esse que nós vamos comprar. E Deus dizendo, não é esse. Aí não sei o que, não deu certo com o Fusca. E aí ele foi para um Gol quadrado. Pegou lá o Gol quadrado, foi me mostrar, amor, é esse o Gol quadrado. Ai, meu, nosso carro, primeiro carro, né? E Deus disse, não. Aí, ele estava um dia no seu trabalho lá e aparecia um mural de vendas, né? Ele viu um carro lá, um Corsa. Eu vou falar com esse cara. Não sei, né? Vai que dá, né? Ele disse que estava olhando pelo Corsa, mas estava olhando outros carros pelo valor, né? Que é mais barato. Aí fomos lá encontrar, né, o rapaz que estava vendendo o carro. E aí ele veio com o valor que estava muito acima daquilo que a gente podia pagar. Aí ele disse assim, olha, eu tenho essa moto e eu posso pagar tanto por mês. Aí ele disse, olha, esse valor fica fora, né? A moto eu já tenho duas aqui, não queria a moto, né? Aí o pastor saiu triste porque o carro era lindo. Nós olhamos o carro, mas era lindo, né? Sabe quando a gente chega assim e diz, esse carro lindo, né? Nosso primeiro carro. Aí, amados,
nós estávamos despedindo dele, dizendo, então tá bom. Que pena, né? Não fazer negócio, né? Nós viramos as costas e disse, peraí, nunca tínhamos visto o cara na nossa vida. E ele nem era da igreja também. Vou fazer aqui uma proposta de pai para filho. Você me dá tanto de entrada, você fica com a moto e me dá o dinheiro quando tu vender. E ainda está me pagando por mês. Nunca tínhamos visto na vida. E já pode levar a chave do carro, deixa eu nem comprar. Se não fugir, nunca mais nem pagava, né? Não, ele já deu assim, leva o carro, tu me paga na segunda-feira, isso era no sábado, nunca vou esquecer. Me passa na segunda-feira o dinheiro, quando vender a moto, tu me dá o dinheiro. Amados, quando Deus está no controle, quando você coloca Deus no controle, tudo se encaixa de uma forma perfeita. Nós fomos para ver o carro e saímos com a chave dele. Oh Deus poderoso, nosso primeiro carro, amados. Deus, Ele realiza sonhos e Ele nos surpreende. Ele dá mais do que aquilo que a gente pensou, que a gente projetou. Por isso que projetar é importante. Você fazer o seu projeto de vida, você está colocando sonhos, mas a palavra final vem de Deus. Você lá colocou, né? Eu quero um gol, um exemplo, né? Deus vem aqui e te abençoa mais. Mas tudo vai depender da minha fidelidade, da sua fidelidade. Quanto mais você for fiel com Ele, mais Ele vai abençoar a sua vida, mais Ele vai abrir portas, mais Ele vai fazer milagres, querido. Por isso que eu tenho uma coisa para dizer: viver com esse Deus é a melhor escolha que você teve na sua vida. A melhor decisão é você, o dia que você disse, Jesus, eu quero andar contigo. Essa foi a melhor decisão. E Ele vai te abençoar poderosamente, amados. Até o último fôlego, Ele estará contigo. E quando terminar o fôlego, teu respirar, você vai encontrar com Ele. Aquele que vive com Jesus tem o seu lugarzinho garantido com Ele. Amém?